já parou para pensar na quantidade de moedas que circula numa banca de jornais em um dia? Grande parte das movimentações de dinheiro numa banca é feita com moedas de tamanho e peso diferentes e de valores também diferentes. Administrar essa quantidade de moedas e a variedade delas pode ser uma tarefa menos trabalhosa se usarmos alguns conhecimentos matemáticos. E eles estão na aula de hoje. Preste atenção. Olá! Nesta aula, veremos como resolver sistemas lineares. A forma mais comum para a resolução de sistemas lineares é através de matrizes e determinantes. Vamos falar um pouco sobre matrizes e determinantes. Para iniciarmos os estudos de matrizes, vamos analisar a seguinte situação. Uma revendedora de carros registrou as vendas de 3 dias das marcas mais vendidas, Fiat, Busca e Bola, em suas 2 lojas. A tabela a seguir registra as vendas da loja 1. Vejam que em janeiro foram vendidos 25 automóveis da marca Busca e em março 19 da marca Bola. Observamos que foram registrados apenas os 3 primeiros meses do ano. Foi fácil, então, dessa forma, localizar o número de carros vendidos em um determinado mês em relação a cada marca. Observe ainda que os valores estão dispostos em linhas e colunas. As linhas são sempre horizontais e as colunas são sempre verticais. Tabelas como essa, em matemática, denominamos de matrizes. A matriz representativa dessa tabela é A igual 12, 25, 13, 18, 18, 24, 14, 17 e 19. As matrizes são indicadas por uma letra maiúscula e sempre entre colchetes, chaves ou barras duplas. Observe mais alguns exemplos de matrizes. B é igual menos 1, 9, 0, 8, menos 3, 5. Essa matriz tem 3 linhas e 2 colunas. D é igual 1, 3, menos 9, 8. E essa matriz tem 2 linhas e 2 colunas. F é igual menos 6, 1, 6, 7 menos 2, 0. Já essa tem 2 linhas e 3 colunas. Representação genérica de uma matriz. Os valores que compõem a matriz são denominados elementos da matriz e são indicados por letras minúsculas, associadas a 2 índices que indicam, respectivamente, a linha e a coluna a qual o elemento pertence. Assim, o elemento A23 está na 2ª linha e na 3ª coluna. O elemento A11 está na 1ª linha e na 1ª coluna. Um elemento genérico, AMN, está na linha M e na coluna N. Genericamente, temos matriz A, M por N, igual, primeira linha, A11, A12, A13, etc., até A1N. Segunda linha, A21, A22, etc., e assim por diante. Então, essa é a forma genérica de representação de uma matriz do tipo M por N. Isso significa que essa matriz possui M linhas e N colunas. Observe essa matriz. E é igual a menos 9, 2, 6 menos 3, 5 raiz de 7.
O elemento que está na segunda linha e na primeira coluna é 6, ou seja, o elemento E21 é igual a 6. Já o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna é raiz de 7, ou seja, o elemento E32 é igual a raiz de 7. Genericamente, um elemento qualquer de uma matriz é indicado da seguinte forma: A e J, em que I indica a linha e J indica a coluna a qual o elemento se encontra. As matrizes podem ser de vários tipos, dependendo do número de linhas e colunas que apresentem. Matrizes quadradas são aquelas que têm o mesmo número de linhas e colunas. A matriz que você está vendo é uma matriz quadrada de ordem 2 por 2 ou simplesmente de ordem 2. A igual a 2, 3, 7, 4. Nas matrizes quadradas, os elementos em que o I é igual ao J, como A11, A22, etc., ANN, formam a diagonal principal. Nessa matriz, os elementos A11 igual a 2 e A22 igual a 4 formam a diagonal principal, onde I é igual a J. E os elementos em que o I mais J é igual a N mais 1 formam a diagonal secundária, ou seja, a outra diagonal é a diagonal secundária. Observe a matriz A, onde vemos destacada a diagonal secundária. Essa outra matriz é do tipo 3 por 3, ou matriz de ordem 3. Um outro tipo de matriz é a matriz retangular. Uma matriz é dita retangular quando o número de linhas é diferente do número de colunas. Observe essa matriz. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Operações entre matrizes. Para estudarmos algumas das operações entre matrizes, vamos considerar a mesma revendedora de carros que vimos na introdução da aula. Retomando a tabela referente às vendas da loja 1, nós temos a seguinte matriz. Matriz A igual 12, 25, 13, 18, 18, 24, 14, 17, 19. Vamos agora considerar as vendas das mesmas marcas na loja 2. Então, foram vendidos 15 carros em janeiro da marca Fiat, 14 em fevereiro, 13 em março e assim por diante. A matriz que representa essa tabela é a seguinte: B igual 15, 14, 17, 14, 13, 14, 13, 14, 15. Se quisermos verificar o desempenho das duas lojas nas vendas das 3 marcas durante os 3 meses, procedemos da seguinte forma. Janeiro, Fiat, 12 mais 15. Busca, 25 mais 14. Bola, 13 mais 17. Fevereiro, 18 mais 14, 18 mais 13, 24 mais 14. Março, 14 mais 13, 17 mais 14, 19 mais 15. A matriz que representa essa nova tabela é C igual 27, 39, 30, 32, 31, 38, 27, 31, 34. A matriz C é denominada de matriz soma. Observe que para verificar qual é a quantidade vendida do carro Fiat no mês de fevereiro e nas duas lojas, basta consultar na matriz soma o valor que está na primeira coluna e na segunda linha. Esse valor é igual a 32, que representa então 32 veículos vendidos. Assim, o elemento correspondente pode ser indicado da seguinte forma. Como ele está localizado na segunda linha e na primeira coluna, nós teremos C21
igual a 32. Para que duas matrizes possam ser somadas, devem ser do mesmo tipo. No exemplo que acabamos de ver, a matriz A é do tipo 3 por 3 e a matriz B também é do tipo 3 por 3. Multiplicação de um número real por uma matriz. Observe a seguinte matriz. F igual 8, 12 menos 5, menos 3, 2, 12, 1, 7, 9, 2, 0, menos 3. Se quisermos multiplicar essa matriz F por 2, multiplicaremos cada elemento da matriz por 2. A matriz 2F será igual a 16, 24 menos 10, menos 6, 4, 24, 2, 14, 18, 4, 0, menos 6. Vamos ver mais uma operação entre matrizes. Para isso, vamos analisar a seguinte situação. Uma emissora de televisão registrou os resultados, vitórias, empates e derrotas de 4 times de países de um determinado grupo, o grupo C, obtendo a seguinte tabela. Paraguai, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Brasil, 2 vitórias, nenhum empate, 1 derrota. Costa Rica, 1 vitória, nenhum empate, 2 derrotas. E Chile, nenhuma vitória, 1 empate e 2 derrotas. A matriz que representa essa tabela é a seguinte: J igual 2, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 2, 0, 1, 2. Essa matriz tem 4 linhas e 3 colunas e pode ser representada genericamente por J, 4 por 3. A emissora verificou no regulamento da Copa que o resultado de cada partida, vitória, empate ou derrota, teria a seguinte pontuação: vitória, 3 pontos, empate, 1 ponto e derrota, 0 ponto. Essas informações também foram registradas em uma tabela. Veja como ficou: vitória, 3 pontos, empate, 1 ponto, derrota, 0 ponto. A matriz associada a essa tabela é a seguinte: P igual a 3, 1, 0. Essa matriz tem 3 linhas e 1 coluna. Informação que pode ser indicada da seguinte forma: P 3 por 1. Vamos agora determinar a pontuação de cada país. Paraguai, 2 vezes 3, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 0. Brasil, 2 vezes 3, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 0. Costa Rica, 1 vezes 3, mais 0 vezes 1, mais 2 vezes 0. Chile, 0 vezes 3, mais 1 vezes 1, mais 2 vezes 0. Esse exemplo sugere como deve ser feita a multiplicação de matrizes. Observe como fica a matriz que representa essa situação. A matriz resultante é uma matriz que tem os elementos 7, 6, 3 e 1. Para que o produto de duas matrizes seja possível, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E ainda, a matriz resultante tem o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz. Determinantes. Entende-se determinante como sendo o único número real que se associa a uma matriz quadrada, através de operações específicas, realizada com todos os elementos que compõem a matriz. Vamos ver como encontrar os determinantes das matrizes. Lembre-se que somente definimos determinantes em matrizes quadradas. Observe essa matriz quadrada de ordem 2. A é igual a 2, 3, 7, 4. O determinante dessa matriz é igual ao produto dos elementos da diagonal principal
menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Assim, o determinante da matriz A é indicado como determinante de A. Ele será igual a 2 vezes 4 menos 7 vezes 3. O determinante de A é, portanto, igual a menos 13. Genericamente, para matrizes quadradas de ordem 2, procedemos da seguinte maneira. Se tivermos a matriz A 2 por 2, sendo A e B os elementos da primeira linha, CD os elementos da segunda linha, então a matriz será A igual a ABCD e o seu determinante AD menos CB. O determinante da matriz A também pode ser indicado da seguinte forma. Determinante de A é igual a ABCD, como se fosse a matriz, só que trocamos os colchetes por essas barras, que é igual a AD menos CB. Observe que para os determinantes, os elementos devem ficar entre barras. Vamos calcular o determinante da matriz B, sendo B igual a 2, 3, 4, 5. Então, o determinante de B é igual, entre barras, 2, 3, 4, 5, que será igual a 2 vezes 5 menos 4 vezes 3, 10 menos 12, determinante de B igual a menos 2. O método para calcular o determinante de matriz quadrada de ordem 3 é um pouco diferente. Observe a matriz D. D igual a ABC, DEF, GHM. E o determinante será apresentado entre barras ABC, DEF, GHM. Para determinarmos o valor do determinante, devemos repetir as duas primeiras colunas. Depois, efetuamos as multiplicações indicadas pelas flechas, conservando o sinal no qual há a indicação de positivo e trocando o sinal em que há a indicação de negativo. Finalmente, adicionamos os resultados e a soma será o determinante, associado à matriz original. Essa maneira de se calcular o determinante de uma matriz quadrada 3 por 3 é conhecida como regra de Sarrus. Vamos calcular o determinante da seguinte matriz quadrada. A matriz A é igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Como vimos, temos de repetir as duas primeiras colunas e depois efetuar as multiplicações. Assim, o determinante da matriz A é 192 vezes menos 1, mais 126 vezes menos 1, mais 15 vezes menos 1, mais 12, mais 168, mais 180. Determinante de A igual a 27. Sistemas lineares. Para iniciarmos o nosso estudo sobre os sistemas, vamos analisar a seguinte situação. Um caixa eletrônico trabalha com notas de 10 e 20 reais. Uma pessoa retirou 20 notas, num total de 250 reais. Quantas notas de cada espécie ela tirou? Se chamarmos o número de notas de 10 reais de X e o número de notas de 20 reais de Y, poderíamos representar essa situação da seguinte forma. O número de notas de 10 somados ao número de notas de 20 é igual a 20, ou seja, X mais Y igual a 20. Esse 20 representa o número de notas. O total de dinheiro é obtido da seguinte maneira. X vezes 10 mais Y vezes 20 é igual a 250. Ou ainda, X mais Y igual a 20 e 10X mais 20Y é igual a 250. Nesse caso, estas duas equações juntas formam um sistema linear denominado de 2 por 2, pois possui duas equações e duas incógnitas.
Vamos resolver esse sistema utilizando o método da soma. Para isso, podemos multiplicar qualquer uma das equações por um número real diferente de zero. Nesse caso, uma possibilidade é multiplicar a equação de cima por menos 10. Ou ainda, x mais y igual a 20 vezes menos 10. E mantemos 10x mais 20y igual a 250. Logo, a primeira equação será menos 10x menos 10y igual a menos 200, e a segunda equação permanece 10x mais 20y igual a 250. Somando as equações membro a membro, ou seja, o primeiro membro da primeira equação com o primeiro membro da segunda equação e o segundo membro da primeira equação com o segundo membro da segunda equação, nós temos menos 10x menos 10y igual a menos 200. 10x mais 20y igual a 250, isso será igual a 0 mais 10y igual a 50. Portanto, y será igual a 5, o que significa que o número de notas de R$20 é 5. Para determinar o número de notas de R$10, basta substituir o valor de y encontrado em qualquer uma das duas equações. Assim, o valor de x será igual a 15. Esta pessoa retirou 15 notas de R$10 e 5 notas de R$20, totalizando 20 notas e R$250. Interpretação geométrica dos sistemas lineares 2 por 2. Vamos representar no sistema cartesiano de coordenadas alguns sistemas lineares 2 por 2, ou seja, com duas equações e duas incógnitas, e analisar geometricamente essas representações. Para o primeiro exemplo, vamos retomar o sistema já resolvido anteriormente. X mais y igual a 20 e 10x mais 20y igual a 250. Se isolarmos a variável y nas duas equações, percebemos mais claramente que elas representam retas. Isolando o y na primeira equação, temos y é igual a menos x mais 20. Isolando o y na segunda equação, temos y é igual a menos x sobre 2 mais 25 sobre 2. Podemos esboçar as duas retas no plano cartesiano. Perceba que o ponto de interseção das duas retas é justamente a solução do sistema. Segundo exemplo. Vamos agora representar no plano cartesiano o seguinte sistema linear. X mais y igual a 3, 2x mais 2y igual a 4. Observe que essas retas são paralelas, são retas distintas paralelas, ou seja, não tem pontos em comum. Logo, o sistema linear não tem solução. Terceiro exemplo. Para o terceiro exemplo, vamos utilizar o seguinte sistema linear. X menos y igual a 3, 2x menos 2y igual a 6. Nesse exemplo, as duas retas ficaram sobrepostas, ou seja, são coincidentes. Isso significa que existe um número infinito de pontos em comum. Logo, o sistema linear tem infinitas soluções. Bem, agora que já compreendemos as características dos sistemas lineares, podemos resolver a questão do começo da aula. Você se lembra? Você recorda das bancas de revista do começo da aula? Imagine que numa delas, num país qualquer, o dono tenha acumulado 100 moedas, que ele contou e descobriu ter um total de 2.800 unidades monetárias. Para que ele saiba exatamente quantas moedas de cada valor ele tem naquele total de 100 moedas, podemos resolver um sistema. As 100 moedas são de 3 valores diferentes: 10,
20 e 50 unidades monetárias. Ou seja, x mais y mais z igual a 100. As moedas de 10 pesam 3 gramas, as de 20, 5 gramas e as de 50, 9 gramas, num total de 600 gramas. Então, 3x mais 5y mais 9z igual a 600. E por último, temos moedas nos valores de 10, de 20 e de 50. E o total é de 2.800 unidades monetárias. Assim, a nossa última equação é 10x mais 20y mais 50z igual 2.800. Temos então o seguinte sistema: x mais y mais z igual 100. 3x mais 5y mais 9z igual 600. 10x mais 20y mais 50z igual 2.800. Antes de mais nada, vamos multiplicar a primeira equação por menos 3 e ficamos com menos 3x menos 3y menos 3z igual menos 300. Então, somamos essa equação à segunda equação. Menos 3x menos 3y menos 3z igual menos 300 mais 3x mais 5y mais 9z igual 600, que é igual a 2y mais 6z igual 300. Ou, simplesmente, y mais 3z igual 150. Agora, vamos multiplicar a primeira equação por menos 10 e depois somá-la à terceira. Menos 10x menos 10y menos 10z igual menos 1.000. Mais 10x mais 20y mais 50z igual 2.800, que é igual a 10y mais 40z igual 1.800. Ou simplesmente y mais 4z igual 180. Essas duas novas equações que nós encontramos formam um sistema linear de ordem 2. Y mais 3z igual 150. Y mais 4z igual 180. Então, é só multiplicar a primeira equação por menos 1. Somamos essa equação com a segunda e anulamos o y. Daí fica fácil descobrir o valor de z. Menos y menos 3z igual menos 150, mais y mais 4z igual 180, que é igual a z igual a 30. Agora, substituímos o valor de z numa das equações e achamos y. Y mais 3z igual a 150. Y mais 3 vezes 30 igual a 150. Y igual a 60. Por fim, substituímos y e z na primeira equação e achamos finalmente o x. X mais y mais z igual 100. X mais 60 mais 30 igual 100. X igual 10. Agora, já temos os três valores. X igual 10 moedas de 10, y igual 60 moedas de 20 e z igual 30 moedas de 50. Discussão de um sistema linear. O sistema pode ser possível, admite solução, ou impossível, não admite solução. O sistema possível pode ser determinado, ou seja, admite apenas uma solução, ou indeterminado, admite infinitas soluções. Resumidamente, podemos indicar da seguinte forma: SPD, sistema possível e determinado, admite uma única solução. SPI, sistema possível e indeterminado, admite infinitas soluções. SI, sistema impossível, não tem solução. Regra de Cramer. A regra de Cramer utiliza determinantes para encontrar
a solução de sistemas lineares. Para entendermos como isso acontece, vamos resolver o seguinte sistema. X mais y igual a 8, 2x mais 3y igual a 22. Para isso, precisamos determinar o determinante principal, que é formado pelos coeficientes das incógnitas x e y. Então, D é igual a 1, 2, 3. Calculando o determinante, esse determinante é igual a 1. Agora precisamos encontrar o dx e o dy, que são obtidos a partir do determinante principal, retirando-se a coluna com os coeficientes da respectiva variável e substituindo por uma coluna formada pelos termos independentes. Acompanhe. D é igual a 1, 2, 3. A primeira coluna, 1, 2, é a coluna da incógnita x. A segunda coluna, 1, 3, é a coluna da incógnita y. Sendo 8 e 22 os termos independentes, temos que dx é 8, 1, 22, 3. Substituímos o 1, 2 por 8 e 22. Calculando esse determinante, dx igual a 2. dy, 1, 8, 2, 22. Substituímos 1, 3 da coluna da incógnita y pelos termos independentes 8 e 22. Calculando o determinante, ele será igual a 6. Podemos agora determinar os valores de x e y. X será igual a dx sobre d. Dx é 2, d é 1. Portanto, x é igual a 2. Y será igual a dy sobre d. dy é 6, d é 1. Portanto, y igual a 6. O conjunto resultante desse sistema, conjunto resposta, será então 2, 6. Esse sistema é um sistema possível e determinado. Procedemos de forma análoga para sistemas que não sejam de ordem 2. Mas atenção, como o determinante principal sempre aparece como divisor, ele deverá ser diferente de zero. Esta é a condição para que se possa aplicar a regra de Cramer. Resolução de sistemas por escalonamento. Observe o seguinte sistema. X mais y mais z igual a 100, y mais 2z igual a 40, 3z igual a 30. Observe que ele forma um tipo de escadinha, evidenciando que o número de incógnitas diminui a cada equação. Para resolvê-lo, devemos proceder da seguinte maneira. Determinar o valor de z em E3, substituir o valor de z encontrado em E2, substituir os valores de y e z em E1 para determinar o valor de x. Essa solução simples foi possível porque a terceira equação apresentou apenas uma incógnita, a segunda 2 e a primeira 3 incógnitas. Um sistema linear de equações desse tipo é chamado de escalonado. Para obtermos o sistema escalonado, devemos eliminar a primeira incógnita em todas as equações a partir da equação 2, eliminar a segunda incógnita em todas as equações a partir da equação 3 e assim por diante. Para efetuar essas eliminações, podemos usar as seguintes operações. Trocar de lugar duas equações do sistema, multiplicar ou dividir os dois membros de uma equação por número diferente de zero, adicionar a uma equação outra equação multiplicada por um número diferente de zero. Por exemplo, vamos achar o conjunto solução do seguinte sistema. X mais y mais z igual a 33, equação 1.
2x mais 3y menos 5z igual a 20, equação 2. 3x menos 3y mais z igual a 23, equação 3. Primeiramente, eliminamos os termos que têm a incógnita x em E2 e E3. Para isso, adicionamos E2 e E1 multiplicada por menos 2. Menos 2x menos 2y menos 2z igual a menos 66. 2x mais 3y menos 5z igual a 20. Adicionando as duas equações, y menos 7z igual a menos 46. Depois, adicionamos E3 a E1 multiplicada por menos 3. Menos 3x menos 3y menos 3z igual a menos 99. 3x menos 3y mais z igual a 23. Somando as duas equações, temos menos 6y menos 2z igual a menos 76. Ficamos então com o seguinte sistema: x mais y mais z igual a 33, y menos 7z igual a menos 46, equação 4, menos 6y menos 2z igual a menos 76, equação 5. O próximo passo é eliminar o termo que tem incógnita y em E5. Para isso, adicionamos E5 a E4 multiplicada por 6. 6y menos 42z igual a menos 276. Menos 6y menos 2z igual a menos 76. Somando as equações, obtemos o resultado. Menos 44z é igual a menos 352. Depois de todas as eliminações, finalmente chegamos a um sistema linear equivalente ao sistema inicial, mas que apresenta de forma muito mais simples, ele é apresentado da forma escalonada. X mais y mais z igual a 33, y menos 7z igual a menos 46, menos 44z é igual a menos 352. Para resolver esse sistema, basta achar z na terceira equação, substituí-lo na segunda para achar y e, em seguida, substituir z e y na primeira equação para encontrar o valor de x. Desse modo, temos menos 44z igual a menos 352, z é, portanto, igual a 8. Substituindo z por 8 na segunda equação, temos y menos 7 vezes 8 igual a menos 46, portanto, y igual a 10. E, por fim, colocando os valores de z e y na primeira equação, temos x mais 10 mais 8 igual a 33 e x igual a 15. O conjunto de solução do nosso sistema é 15, 10, 8. Vamos ver a seguinte curiosidade. Marcelo e Lúcia são namorados que moram em cidades diferentes, São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. Eles sempre combinam de se ver em todos os finais de semana, alternando quem fará a viagem, que é sempre de ônibus. Mas no próximo final de semana, Marcelo terá um congresso no Rio de Janeiro e Lúcia uma formatura em São Paulo. Assim, não conseguirão se encontrar. Mas será que não é possível pensar em outra alternativa, como, por exemplo, encontrarem-se no meio do caminho? Para isso, é necessário saber em quanto tempo eles se cruzarão se o ônibus sair de cada cidade, São Paulo e Rio de Janeiro, com destino a outra, ao mesmo tempo e pela mesma estrada, em sentidos opostos. A que distância estarão de São Paulo neste momento? Para descobrirmos, devemos saber a distância rodoviária entre São Paulo e Rio de Janeiro, que é de aproximadamente
420 km. A velocidade média do ônibus São Paulo-Rio de Janeiro, que é de aproximadamente 80 km por hora. E do ônibus Rio de Janeiro-São Paulo, que é de 60 km por hora. Agora chamamos de x o espaço a ser percorrido pelo ônibus que saiu de São Paulo, em quilômetros, e de t o tempo percorrido em horas até que os dois ônibus se cruzem. Assim temos as equações 80t igual a x e 60t igual a 420 menos x. Os valores de x, distância, e t, tempo, tornam as duas igualdades verdadeiras e formam uma solução do sistema de equações. Agora, através do método da adição, podemos achar a solução deste sistema linear. Adicionando os membros das equações, temos 140t igual a 420, apresentando apenas uma incógnita. Assim, t é igual a 3, ou seja, x é igual a 80 vezes 3, que totaliza 240. Portanto, está resolvida a questão. Os dois ônibus vão se cruzar depois de 3 horas, num ponto a 240 quilômetros de São Paulo. E estudamos no início da aula como determinar a soma de duas matrizes. Agora vamos ver como efetuar a subtração entre duas matrizes. Seja a matriz A e a matriz B do mesmo tipo em que A é igual a menos 3, 1, 3, 2, B, 8, 1, 4, 5. Desejamos fazer a operação A menos B. Matriz A, menos 3, 1, 3, 2. Menos matriz B, 8, 1, 4, 5. Fazemos a operação de subtração, elemento a elemento. Menos 3 menos 8 é igual a menos 11. 1 menos 1, 0. 3 menos 4, menos 1. 2 menos 5, menos 3. Portanto, a diferença A menos B é dada pela matriz menos 11, 0, menos 1, menos 3. A operação A menos B é equivalente à operação A mais menos B. Calcule o determinante associado à matriz de ordem 2, matriz A, 5, 1, menos 3, 2. Essa matriz tem como determinante A igual a 5 vezes 2 menos 3 vezes 1. Multiplicamos os elementos da diagonal principal, subtraímos esse resultado do produto da diagonal secundária. Portanto, esse valor será 10 menos 3, que é igual a 10 mais 3, 13. O determinante de A será, portanto, igual a 13. Qual é o conjunto solução do sistema linear abaixo? Classifique-o em possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível. Para resolver, utilize a regra de Cramer. X mais y mais z igual a 10, 2x mais 3y menos 4z igual a 16, 3x menos 2y menos 3z igual a 14. Então, nós temos a matriz principal, é 1, 1, 1, 2, 3, menos 4, 3, menos 2, menos 3. Essa é a matriz. Vamos calcular o determinante dessa matriz. Então, a matriz principal, 1, 1, 1, 2, 3, menos 4, 3, menos 2 e menos 3,
tem como determinante o valor menos 36. Para encontrar esse valor, utilizamos a regra de Sarros. Observe que esse valor é diferente de zero. Vamos determinar agora o valor de dx. Substituímos, então, a primeira coluna da matriz principal pela coluna referente à variável x. Calculamos também, pela regra de Sarros, o valor desse determinante e encontramos esse valor igual a menos 252. Da mesma forma, procederemos para y e z. Então, dy será igual a menos 72 e dz será igual a menos 36. Desta forma, x é igual a dx sobre d. dx menos 252, d menos 36. Portanto, x igual a 7. Y será igual a dy sobre d. dy é igual a menos 72, d igual a menos 36. Portanto, y igual a 2. E, finalmente, z igual a dz sobre d, menos 36 sobre menos 36, o valor de z será igual a 1. A solução desse sistema será o conjunto S 7, 2, 1. Sistema possível e determinado. Bons estudos. Para aprofundar os conhecimentos sobre a história e os personagens da matemática, indicamos as seguintes obras: Introdução à História da Matemática, de Howard Ives, publicado pela editora da Unicamp. História da Matemática, de Carl Boyer, publicado pela editora Edgar Blucher. História Universal dos Algarismos, a inteligência dos homens contada pelos números e pelo cálculo, de George Ifrah, publicado pela editora Nova Fronteira.